Chegamos então para mais um correspondente médico aqui na CNN Brasil. Lembrando que, eu sei que você já sabe, mas a gente repete todo dia, pelo Twitter você pode participar, mandar sua mensagem, sempre marcando hashtag correspondente médico, não é mesmo, doutor Fernando? É isso mesmo, e a gente adora, né, Elisa, quando todos vocês que assistem a gente participam, porque falar de saúde é algo extremamente importante, nosso maior bem. Pois é, exatamente. Muitas vezes a pessoa pensa, será que não é bobo isso que eu vou perguntar? A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, então é bem interessante que você a envie. Por exemplo, sobre a subvariante que a gente tem acompanhado, não é? Essa subvariante BA2 da variante Ômicron do coronavírus. A gente tem aqui uma informação atualizada para você que mais de 50 países já confirmaram casos dessa subvariante, inclusive aqui no Brasil. Tem confirmação no Rio de Janeiro, tem confirmação no estado de São Paulo. Em alguns lugares, como na Dinamarca, ela já é predominante em casos de Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa subvariante ainda é muito nova e os pesquisadores devem priorizar os estudos sobre ela. Doutor Fernando Gomes, o que a gente já sabe, hein, sobre essa subvariante? Bom, algo muito natural de se esperar num vírus como o próprio coronavírus vem se mostrando é que mutações venham a acontecer, variações genéticas ocorram e, portanto, a gente está vendo algo que não foge muito do esperado. Mas, de fato, o que a gente sabe dela é que está presente em pelo menos 50 países. Ela parece ser mais transmissível que a subvariante Ômicron, que está dominando aqui no país por enquanto. Pode ser que ela tenha um escape às respostas imunológicas, também é muito precoce para a gente afirmar isso, mesmo sintomas da variante BA1 que a gente já conhece. Então, Elisa, é um cenário novo e é um cenário que existe porque a gente faz pesquisa genética dos indivíduos que estão contaminados pelo vírus. Por isso que a gente consegue, então, detectar essas alterações e mutações, diferenciando, então, essa subvariante da variante BA1. Doutor Fernando, subvariante de uma variante, às vezes é um pouquinho complicado de conseguir entender, né? Porque a gente já demorou um tempão para compreender o que seria a variante que sofre mutações e aí muta tanto que se torna uma nova variante. Mas a subvariante, como assim? É uma parcela da variante que se multiplica? Seria um passo intermediário até você ter uma mutação tão diferente que você não consiga reconhecer as mesmas características genéticas iniciais. Então, como eu falei para você, se a gente coloca um sistema de rastrear, que é justamente isso que está sendo feito ao redor do mundo, para entender o comportamento do vírus e principalmente para a população se proteger, a gente vai detectar cada vez mais esse tipo de modificação. E a gente percebe que, como o vírus replica, e principalmente a Ômicron, como ela é mais transmissível, mais pessoas acabam sendo acometidas, é de se esperar que, com o decorrer do tempo, essas mutações venham a acontecer. Nada muito preocupante, mas óbvio, né? A ciência e a medicina estão em cima a todo momento para conseguir detectar alterações que possam ser importantes para a humanidade. Doutor, eu quero me ater ali a última informação que tem na nossa arte, mesmo sintomas da variante BA1. Então, se ao mesmo tempo causa um desconforto saber da existência de uma subvariante, a gente não precisa ficar lá tão preocupado, pelo menos do ponto de vista de sintoma. Ele é muito parecido com os quais a gente já está habituado. Exato. Então é praticamente impossível, Elis, uma pessoa que tenha a BA2, vamos falar assim, conseguir clinicamente ser diferenciado de uma pessoa que tenha BA1. Então os sintomas vão ser muito parecidos, com quadro gripal, dor de garganta, desconforto, febre, enfim. Não é aí que você faz a distinção. Apenas quando você faz a coleta do material do vírus, que tem a sua carga genética, e leva para um laboratório especializado e faz o sequenciamento genético. Aí sim você consegue, então, identificar essas alterações. Aqui no Brasil, no começo de fevereiro, já foram identificados pelo menos 2 casos. Vamos lá então para uma pergunta que chegou, olha lá nossa hashtag, hein, correspondente médico. Vai no Twitter, deixa a sua questão. A Rosa mandou a pergunta dela, Rosa Moura. Obrigada, viu, pela pergunta que você mandou, porque é bem interessante para a gente aprender sempre mais. Ela diz ali, uma pessoa vacinada com 3 doses não transmite o vírus da Covid se estiver assintomático? E aí, doutor Fernando? A pergunta é ótima, né, Elisa? A gente sabe que a vacina serve para fortalecer o nosso sistema imunológico, para treinar o nosso sistema imunológico, caso a gente venha a ser contaminado pelo vírus, que a gente já tenha uma defesa aí natural, já mais ou menos pré-estimulada, porque é assim que funciona na biologia do nosso corpo. Porém, independente de quantas doses você venha a tomar,
Se você tiver com o coronavírus no corpo, mesmo que não seja capaz de te provocar doença do ponto de vista sintomático, mesmo assim, existe a possibilidade, durante a fase de replicação, de você eliminar o vírus através de gotículas, tanto da fala, do espirro, da tosse, e isso passar para uma outra pessoa. Então, a vacina serve para fortalecer a nossa proteção natural. Ela não serve como uma bolha de proteção que faz com que você, então, não transmita o vírus. Próximo assunto que a gente traz aqui, sempre lembrando que você pode mandar sua pergunta. Faça como a Rosa Moura, que mandou a questão e teve ali respondida pelo Dr. Fernando Gomes. Excesso de peso na infância. A gente quer falar sobre isso porque um estudo pedido pelo Ministério da Saúde mostrou o seguinte, que 1 em cada 10 crianças de até 5 anos aqui no Brasil estão com excesso de peso. Além disso, quase 20% dos pequenos nessa faixa etária estão na chamada zona de risco para o sobrepeso. Essa pesquisa mostrou que quase 60% das mães de crianças nessa faixa etária também estão acima do peso. Doutor Fernando Gomes, para muito além da questão estética, porque infelizmente a gente acaba se conectando muito mais para a questão estética do que imaginar que aquela barriguinha, aquela gordurinha pode ser um problema de saúde, para além da questão estética. Por que exatamente esse sobrepeso pode ser uma ameaça para a saúde das crianças? Você falou muito bem, Elisa. A questão não é estética, não é achar que porque a criança está parecendo que está gordinha, está um pouquinho com o peso além do normal, isso se encerra aí num problema e a questão seria do bullying que pudesse sofrer das outras crianças e dos amiguinhos. Não, a verdade é que o sobrepeso pode ser uma porta de entrada para o desenvolvimento de doenças crônicas que poderiam ser evitadas. Aqui eu me refiro à pressão alta, ao diabetes e até mesmo câncer, Elisa. Então, é muito importante a gente ficar atento a esse dado. E é curioso, né? Olha como o nosso país, ele vive diversas situações difíceis ao mesmo tempo. Se por um lado a gente tem crianças que estão vivendo essa questão do sobrepeso, a gente tem um outro lado também bastante sombrio de crianças que são absolutamente desnutridas. Doutor Fernando, esse sobrepeso, ele pode trazer algum mal para o resto da vida das crianças? Ou a gente tem de olhar só para aquele momento, de repente, tudo bem, a criança conseguiu mudar o hábito, já mudou a condição dela rapidamente, então, de repente, não causaria tanto problema. Mas algumas crianças que, porventura, acabem, não digo as crianças, né, porque as crianças são responsabilidade dos responsáveis por essas crianças, mas essa condição de sobrepeso para toda a vida pode trazer alguma adversidade? O que a gente sabe é que existem alguns gatilhos celulares que podem ser acionados quando a gente foge do padrão da normalidade. Então, você pode pensar o seguinte, Elisa, a pessoa já tem uma predisposição genética, por exemplo, para desenvolver um diabetes lá na frente, ou então para realmente desenvolver um quadro de hipertensão arterial ou alguma outra alteração hormonal. O fato de, logo na tenridade, durante o processo de desenvolvimento do corpo, já ser assolado por esse sobrepeso, pode representar um gatilho para que, na verdade, ela venha manifestar doenças que não manifestaria se tivesse dentro do peso normal. Por isso que é importante essa comunicação e é importante a gente ficar atento. Você imagina, as avós antigamente achavam bonitinho, né? Criança gordinha como sinal de saúde. E hoje em dia a medicina já sabe que, não é bem assim. Não é para a gente ficar desesperado, mas é importante a gente olhar de uma maneira diferenciada. Pois é muito comum ouvir, minha filha está muito magrinha, tem que comer. Meu filho, olha só, está tão magrinho, vem cá, come esse pão. Aí vem lá o pão, aí põe, às vezes, maionese no pão, né? De repente põe umas gordurinhas a mais, aí faz o café com açúcar da avó. 1 quilo de açúcar às vezes, né, doutor? Café com leite da avó. Porque tem que ser docinho, porque tem que dar energia. É delicado, né, doutor, conseguir dosar, assim, tanto dos responsáveis, eu tô falando só da avó, mas pode ser, lógico, o avô, é que às vezes a avó gosta de fazer aquele bolo gostoso para os netos. É delicado conseguir dosar isso, não é, doutor? São hábitos que muitas vezes estão arraigados e conhecimentos que acabam passando de pessoa para pessoa, mas hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, a mesma coisa que a gente faz para o corpo da gente, e aqui fica o alerta, né? É importante porque a gente passa as coisas, a gente já falou muito sobre isso, né, Elisa? A questão do neurônio espelho. Então, eu mostro um determinado comportamento e acabo induzindo quem está vivendo comigo a ter o mesmo comportamento. Então, o próprio exemplo de como você se trata e como você se cuida acaba sendo transferido para os filhos. Tanto é que não é incomum de você encontrar, muitas vezes a mãe e o pai também estão com sobrepeso e, portanto, o filho naturalmente vai estar na mesma situação.
Aproveito para ressaltar aqui uma questão para a gente ser democrático com a realidade dos brasileiros, que a gente está falando de alimentar-se mal, mas que, claro, tem brasileiro que não tem nem este alimentar-se mal, né, na rotina da dieta e que não tem nem comida para isso. Então, o ideal é acabar com a fome. Mas aqui, claro, a gente está dando um enfoque para quem já tem alguma alternativa do que comer e conseguir observar de maneira crítica um pouco a dieta alimentar, não só da criança, mas também dos pais. Doutor Fernando Gomes, então quer dizer que dormir bem pode ser um bom aliado para perder calorias, para emagrecer? Uma boa noite de sono, doutor Fernando? Atenção, você que está nos assistindo aí, hein? Olha só que interessante esse estudo que foi feito nos Estados Unidos, com 80 adultos com sobrepeso e que dormiam menos de 6 horas e meia por dia. Mostrou que o que essa pesquisa mostrou? Que quando eles dormiam mais e melhor, eles conseguiam perder mais calorias. A gente conversou com o médico do esporte, o Walid Nabil, e ele explicou pra gente por qual motivo isso acontece. Vamos ouvir. Todo mundo já sabe que o sono é de fundamental importância para uma vida saudável e a gente consegue perceber, não só por esse, mas por vários estudos, que ele está diretamente relacionado a diminuição de risco de obesidade. Então o sono reparador pode afetar sim no controle de obesidade, porque é durante o sono que regula o nosso ciclo circadiano, que é nosso relógio biológico, e é regulado também hormônios relacionados à fome e à saciedade. Sono, como alimentação, atividade física e controle de estresse, é de fundamental importância para uma vida saudável, inclusive na prevenção da obesidade. Opa, que informação importante, hein? Ó, nosso quadro fica disponível no YouTube depois que acaba, se você quiser pegar a edição de hoje, compartilhar com os parentes, compartilhar com os amigos, porque é saúde mental e que reflete no nosso corpo, doutor Fernando Gomes, e essa pesquisa tem mais resultados, né? Ô Elisa, esse assunto é quente. Então, aquela orientação geral do tipo, quer emagrecer? Fecha a boca ou então vai para academia? Não, peraí, tem um ingrediente a mais que a ciência trouxe aqui e a gente vai falar para vocês. Realmente o que acaba acontecendo, e esse estudo mostrou, é que você espichando um pouquinho mais o período do sono, então é lógico, né? Foram recrutadas pessoas que estão com sobrepeso, entenda, índice de massa corpórea entre 25 e 30, lembrando que esse índice representa o peso sobre a altura ao quadrado, ou seja, não são classificadas ainda como obesas, mas é a maior parte das pessoas que muitas vezes está com um pezinho, uns quilinhos um pouquinho a mais e dormem mal. Foram recrutadas pessoas assim. Por 2 semanas foram convidadas, olha só, vocês vão encarar o desafio de dormir 8 horas por noite ou pelo menos tentar ir nesse caminho. E o que foi notado é que houve uma redução do consumo diário de 270 a 500 calorias. É lógico, né? Você pode imaginar, Elisa, 2 horas a mais na cama, a pessoa tem menos tempo para comer. Mas não é só isso, não é uma coisa tão simples assim. Muitos hormônios acabam sendo regulados quando a gente está descansando, quando a gente está dormindo. Inclusive o centro da própria saciedade e a região do hipotálamo, onde lida com todo o nosso controle bioquímico do próprio corpo. Então isso aqui acaba sendo um dado extremamente importante para você que está escutando a gente aí, tem dificuldade às vezes de perder um peso e muitas vezes dificuldade também de fazer uma atividade física, de cortar os alimentos. Prestar atenção no sono, porque muitas vezes o problema está aqui. Regulando isso aqui, oferecendo um pouco mais de tempo para você descansar, talvez você tenha um benefício evidente em semanas, 2 semanas no caso. Você imagina, Elisa, em 2, 3 meses fazendo isso? Doutor Fernando, além desse benefício de perder calorias, de emagrecer, o senhor sempre fala aqui que uma boa noite de sono tem 1 milhão de outros benefícios, né? Porque às vezes a gente passa aquele dia se sentindo cansado, não sei se eu estou bem, se não estou... E na verdade a pessoa não conseguiu descansar bem e o corpo não resetou, né? Ele não deu aquele restart para conseguir começar um novo dia. Exato. Quando a gente dorme, a pressão arterial, ela cai, os níveis de glicose são regulados, hormônios diferentes são liberados e com isso a gente tem um tempo para que a própria faxina do próprio organismo venha a acontecer, diversas toxinas sejam liberadas, além de todo o benefício que tem do ponto de vista de saúde mental, né? A memória é impactada, o sistema límbico é tranquilizado, a gente consegue de alguma forma sossegar as nossas emoções, o que faz um bem danado para a pele, para os músculos, para o corpo físico e para o cérebro também, Elisa. Doutor, eu estava aqui pesquisando, ouvindo o senhor e pesquisando quais alimentos teriam entre 400 e 500 calorias, né? Já que o senhor falou aí redução entre 270 a 500.
Você pode imaginar um hambúrguer, Elisa. Hambúrguer, isso. Um hambúrguer, 500 calorias. Ah, o hambúrguer, doutor Fernando. O hambúrguer fica brigando com o meu tanquinho, doutor Fernando. Eu acho que eles não se dão bem, porque se esse tanquinho existe aqui em mim, nunca foi encontrado. 3 bananas e meia, 500 calorias. 2 fatias grandes de pizza, 500 calorias também. Aí a lista é imensa aqui, não vou ficar falando. O importante é a gente pensar em dormir bem, não é, doutor Fernando? Então, quando o nosso corpo relaxa, significa que a gente consegue queimar algumas calorias. Só que, claro, a gente tem de ir para a questão da saúde, não só para a questão estética, não é, doutor? Porque tem gente que procura magreza atrás de magreza e às vezes não carrega muita saúde, não. Sim, mas você percebe que a dica é boa, né? Porque além de você entender que é importante você se exercitar, fazer atividade física, aumentar o seu gasto calórico, de alguma forma prestar atenção na sua alimentação, reduzindo a ingesta de calorias, o próprio sono ele vai te ajudar, porque ele modula esse comportamento e também faz com que você tenha essa redução. E isso aqui, como eu falei, no decorrer do tempo, se em 2 semanas isso aqui já foi bastante detectado, você pode imaginar a força do hábito, né? Você aplicando isso aqui em 3 meses. Então, fica o convite para você que quer perder uns quilinhos. Por que não, na verdade, se permitir dormir um pouco mais, relaxar um pouco mais para valer, não só para ter mais saúde, mas também para verificar se esse trabalho realmente é verdadeiro. Doutor Fernando, se porventura eu fui lá, fiz esse teste, dormi tantas horas por noite, durante tantos períodos, e eu não consegui eliminar essas calorias, que tipo de médico a pessoa tem de procurar para entender de que maneira o corpo dela funciona, se a queima calórica é mais veloz do que a de outras pessoas? Existem exames que detectam isso? Existem. Dentro da medicina existe a endocrinologia, que são os médicos responsáveis por estudar o metabolismo e principalmente desvendar se existem doenças que estão aqui escondidas que fazem com que a pessoa tenha, por exemplo, esse sobrepeso, como, por exemplo, o hipotireoidismo, por exemplo, diabetes e, enfim, outras alterações que muitas vezes elas, na verdade, não são culpa do nosso hábito ou da nossa falta de força de vontade. Isso tem que ficar bem claro, viu, Elisa? Então, o endocrinologista acaba sendo o médico a ser consultado se você, de fato, quer procurar ter uma vida mais saudável, regular o seu peso de uma forma que seja satisfatória para a sua vida. Antes da gente encerrar, o senhor passou a continha, o peso dividido pela altura ao quadrado, doutor? Altura ao quadrado, isso. Então, para a gente conseguir... Isso. Para você fazer essa conta é uma forma muito rápida, muito grosseira, tem muitos outros dados importantes, mas se você tem esse peso de 18 a 25 é considerado normal, 25 a 30 sobrepeso e a partir de 30 esse número lhe corresponde à obesidade. Rafael Colombo está aqui, ó, me estimulando a fazer... A conta é fácil, A conta é... É para colaborar aqui, Elisa, com a perda das suas calorias, ó. Eu trouxe um bolinho de cenoura para você comer no intervalo. Doutor Fernando, eu tô falando, eu quero encontrar o meu abdômen, tá entendendo? Eu quero encontrar esse tanquinho, doutor Fernando, não tem condição, meus colegas não me ajudam. O que eu faço, doutor? Elisa, eu posso te garantir uma coisa. O seu tanquinho está aí, só está escondido por uma capinha de gordura, porque talvez, na verdade, você esteja exagerando um pouquinho. Só isso. Bolinho de cenoura com chocolate fica difícil de manter o tanquinho, doutor Fernando. Obrigada, doutor, por mais um dia no Correspondente Médico. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Até a próxima, gente.